Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje é Forte Meio, vamos continuar a sequência de Brasileirão. Estamos falando agora do Brasileirão de 2021, né? Chegamos no campeonato de 21, diferente de 2020, né? Que por conta da pandemia, o campeonato começou num ano e terminou no outro, né? E por falta de calendário, 2021 terminou certinho, né? Terminou no mesmo ano. As restrições, né, da Covid, de público, não sei o que seguiu, né? De início não tinha ninguém no estádio, mas só lá para agosto, setembro em diante, mais ou menos, que o público começou a voltar aos poucos aos estádios, né? Mas sempre com aquela restrição. E só em 22 em diante que seria liberado o público geral, né? Com a queda da Covid, da força da Covid, enfim. E o campeão de 2021 foi o Atlético Mineiro, né? Que depois de 50 anos de espera, o Galo Mineiro, enfim, era campeão brasileiro, né? Era o seu terceiro título brasileiro, né? Contando aquele de 37 e o último em 71. E foi um título histórico do Atlético, né? Porque o Atlético fez uma campanha avassaladora, né? O time ganhou 26 jogos de 38, né? Empatou só 6, perdeu 6, né? Teve o melhor ataque ali, saldo de gols, né? E a vantagem de pontos também para o segundo colocado foi também grande, né? Foram 13 de diferença, enfim. E o Atlético Mineiro tinha um time estrelado em 2021, né? Tinha o Cuca, que era o técnico, né? E tinha nomes ali como Everson, Alonso, né? Júnior Alonso, Guilherme Arana, Mariano, né? O Zaratio, né? Nátio Fernandes e o ataque que era forte, né? O Keno e o Hulk, né? Principalmente esse último, né? Que era o que chegou para aquele campeonato, né? Chegou naquele ano e o Hulk foi o cara daquele Atlético, né? O Atlético começou o campeonato, né? Muito bem, chegando sempre a ficar entre os primeiros ali e tal. Quando o time arrancou, conseguiu pegar a liderança do Palmeiras, o Galo não perdeu mais, né? O time disparou, principalmente no segundo turno, né? Chegou a ficar invicto até a 28ª rodada, acho que ficou invicto por 18 jogos. Aí veio uma derrota pro Atlético Goianiense, mas isso não abalou o Atlético, né? Que seguiu firme e tal. E o título do Galo foi na 34ª rodada, né? No jogo atrasado ali. Não, foi na 36ª rodada, porém um jogo atrasado, né? Contra o Bahia na 32ª rodada. O Atlético Mineiro enfrentou o Bahia, né? Em Salvador. Perdia de 2-0, mas conseguiu virar para 3-2. E como o Flamengo e o Palmeiras não conseguiram ganhar seus jogos, o Atlético assim se sagrou campeão do Brasil depois de 50 anos de espera, né? O Atlético que, enfim, acabava com qualquer trauma, né, que a torcida tinha, né, com os vice-campeonatos, como foram os vice de 77, 80, né, 99, enfim. E o Atlético, enfim, acabou, espantou todos os fantasmas, né, e foi merecido, né, o título, porque o Atlético mereceu aquele campeonato, né. Foi um campeonato que o Atlético dominou desde o começo, né, e foi uma conquista merecida do Galo, né? Porque não tinha ninguém para bater de frente, né? Flamengo e Palmeiras passaram a priorizar mais as Copas, no caso, né? Principalmente a Libertadores, né? Que os dois fizeram a final. E com isso o Atlético Mineiro, né, conseguiu aproveitar esse momento, né? Enfim, o time base do Atlético campeão de 2021 era Everson no gol. A defesa era Mariano, né? Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Meio campo com Alan, Jair, Zaratio e Nátio Fernandes. No ataque era Keno e Hulk, né? E o Cuca era o técnico desse elenco estrelado. Agora vocês vão ver os gols, né? Desse jogo que deu título ao Atlético, né? Que foi o jogo contra o Bahia. E a gente já volta para falar da surpresa, decepção e quem caiu, né? Em 2021. Roda aí. Marca o Gilberto, artilheiro marcando artilheiro. Vem a bola no alto, Luiz Otávio de cabeça. Gol! Grandalhão, 1,94 m, subiu de cabeça. Torcedor do Galo ainda mantendo a fé, acreditando com certeza ainda numa virada, pelo potencial do Atlético. A bola chegando na esquerda, ficou com o Matheus Bahia, cruzamento, Gilberto! Gol! Do Bahia! É de Gilberto! Nada para cobrança. É Hulk contra Danilo Fernandes. O árbitro autorizou. Hulk na bola, correu com paradinha. Hulk bateu. Gol!
pro outro lado, a bola já estufando a rede. Hulk, vai mexer o Bahia. Vem a bola pra área, com o Keno, limpou, ameaça bater, Keno! Gol! Do Atlético! É de Keno, do baiano Keno! Tá em casa o Keno! Empata, deixa tudo igual em Belo Horizonte, a torcida comemora! Keno do Atlético! Gil recebeu a bola, o Natan tentou caprichar no passe pro Keno na frente da área de direita. Gol! Da virada do Atlético! É de Keno, é do Galo, é do líder do campeonato! Do baiano Keno, do predestinado Keno! E o Everson manda a bola longe da área. O Bahia reclama com a arbitragem, o Cuca já comemora. A torcida atleticana, espalhada por todos os cantos do país, já está comemorando. Apita pela última vez. Deu Galo, Clube Atlético Mineiro, glorioso campeão brasileiro. Somos do Clube Atlético Mineiro. Nós somos campeões dos campeões. Bom, continuando a falar aqui, né? Esqueci de falar outra coisa, né? Além do brasileiro, o Atlético ganhou a Copa do Brasil naquele ano, ou seja, conseguiu a dobradinha, né? De títulos nacionais, né? Na verdade, conseguiu o triplete, né? Ele ganhou o Campeonato Mineiro, né? E aí ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, que também foi no fim do ano, né? Logo depois do Brasileirão, ou seja, foi um 2021 histórico do Galo, né? O Galo repetia, por exemplo, o que o rival Cruzeiro fez, né, em 2003, né, quando ele ganhou a Estadual, Copa do Brasil e Brasileirão, enfim. Agora vamos seguir, né, começando a falar de surpresas, que foram dois, né, América Mineiro e Fortaleza, começando pelo América, né. O América Mineiro voltava à elite do futebol brasileiro, né, e fez uma campanha surpreendente, né, que muitos achavam que o América Mineiro brigaria para não ser rebaixado, mas o Coelho, né, fez uma campanha além da expectativa, né. E fora isso, né, foi a melhor campanha do América, né, na era dos pontos corridos, né. O América começou o campeonato brigando para não ser rebaixado ali, né. Só que aí o time arrancou no segundo turno e foi uma das grandes histórias, né, na reta final, né. Tanto que o América conseguiu a classificação histórica para a pré-Libertadores do ano seguinte, né, batendo o São Paulo na última rodada por 2-0 e assim conseguiu um feito histórico, né? O América tinha nomes interessantes ali, como o goleiro Matheus Cavicchioli, o zagueiro Ricardo Silva, né? O volante Juninho e o atacante Ademir, né? Que foi o artilheiro do time, né? E o América foi o rei dos empates, né? Foram 14 ao todo, né? O América teve a quarta melhor defesa da competição, enfim, era um time chato de enfrentar, né, naquele campeonato. Agora vamos falar da outra surpresa, que foi o Fortaleza, né? O Fortaleza fez a sua melhor campanha da história de um clube nordestino na era dos pontos corridos, né? E o Fortaleza terminou em quarto lugar, conseguiu vaga direto para a fase de grupos da Libertadores, né? E essa campanha superou a campanha do Sport de 2015, né? Que tinha ficado em sexto, né? E o Fortaleza mostrou força naquele ano, né? O Fortaleza começou o campeonato com o técnico, só que aí chegou o Juan Pablo Vojvoda, né? E ele revolucionou o Fortaleza, né? Montou um time com intensidade alta, com um elenco que não era grande, mas era muito competitivo. E o destaque daquele time foi Iago Pikachu, né? Que foi o artilheiro do time com 9 gols, né? Além de outros nomes como Robson, Davi, né? Enfim. E o Fortaleza chegou a liderar o campeonato, né? Em alguns momentos ali no começo. Depois o time teve uma queda, né? Mas se recuperou no segundo turno, né? O Fortaleza chegou a ganhar de times ali como o Flamengo, ganhou do Palmeiras, né? Ganhou do Corinthians, do São Paulo, enfim. E o Fortaleza conseguiu a vaga para a Libertadores acho que na penúltima rodada, né? Acho que na penúltima rodada, quando bateu o Juventude em casa, no Castelão, e conseguiu a vaga para a Libertadores, né? De forma incrível, né? E mostrava ali, né? A sua ascensão, né? No futebol nordestino e brasileiro, né?
desde 2017, né? Desde que o Fortaleza saiu da Série C, o time até aquele momento estava conseguindo uma ascensão meteórica, né? Enfim, foi o ano também que colocou o Fortaleza no cenário nacional, né? Mas enfim, se teve pequeno que surpreendeu, teve grande que decepcionou, né? E de grande que decepcionou foi só o São Paulo, né? O São Paulo foi a decepção em 2021, né? O São Paulo começou o ano campeão paulista, né? Conseguindo um título ali, acabando com um jejum de 9 anos, né? E com isso, né? São Paulo acreditava que poderia brigar pelo G4, pelo menos, né? Por uma vaga para Libertadores, né? Mas só que o Tricolor fracassou, né? O time começou muito mal o campeonato, né? Chegou a ficar nas últimas posições ali. Acho que só foi ganhar na 9ª ou na 10ª rodada. E o São Paulo até saiu da zona e tal, mas sempre ficou ali perto da zona de rebaixamento. E a campanha do São Paulo foi essa, né? Não chegava a ficar entre os 8 e ficava mais para baixo mesmo. E o Crespo, né? Que foi o pilar do time que foi campeão paulista em 21, acabou demitido, né? Na 25ª rodada, com o São Paulo em 13º lugar. A diretoria trouxe o Rogério Ceni para o banco do São Paulo, né? O ídolo Rogério Ceni. E ele não conseguiu muita coisa, mas pelo menos evitou o pior, né? Que seria o rebaixamento, né? O São Paulo chegou a ficar ameaçado de rebaixamento nas rodadas finais ali, só que o time reagiu, né? Chegou a bater, por exemplo, o Palmeiras no Allianz Parque e na penúltima rodada escapou do rebaixamento, né? Bateu o Juventude e o Tricolor terminou apenas em 13º lugar, né? O São Paulo teve só 48 pontos, né? O time ficou só 5 do primeiro rebaixado, que foi o Grêmio. E o São Paulo teve o pior ataque do campeonato, ou seja, o segundo pior ataque, né? Só fez 31 gols, acho que é a pior marca do São Paulo em campeonatos brasileiros, se não me engano. Enfim, a defesa também levou gols até a avessa, mas não tantos assim, mas chegou a levar, né? Enfim. E a campanha foi ridícula do São Paulo, né? A verdade é essa, né? A campanha do São Paulo foi a pior desde 2017, né? Como o São Paulo também ficou em 13º lugar, enfim. Agora vamos falar dos rebaixados, né? Agora vamos falar dos rebaixados, que foram o Grêmio, Bahia, o Sport Recife e o Chapecoense, né? Todos eles campeões nacionais, né? Ou campeão de algum campeonato importante, né? Começar pelo Grêmio, né? O Grêmio, tricampeão da Libertadores em 2017, caía pela 3ª vez em sua história, né? O Grêmio começou o ano com o Renato Gaúcho saindo do Grêmio depois de 5 anos, né? Dirigindo o time, né? E a diretoria apostou em Thiago Nunes, né? Que para muitos era um técnico promissor e tal. Só que o Thiago Nunes não conseguiu muita coisa, né? Porque ele até conseguiu levar o Grêmio ao título estadual, mas no Brasileirão o Grêmio não engatou, né? O time começou mal e terminou mal, né? O Grêmio começou muito mal ali, ficou sempre nas últimas colocações dos rebaixados. O Thiago Nunes caiu, aí a diretoria apostou no velho conhecido, né? Que era o Felipão, né? Que voltava para a sua, acho que 3ª ou 4ª passagem no Grêmio, né? O time até melhorou um pouco com o Felipão, mas nada assim de outro mundo. E ele foi demitido na 24ª, 25ª rodada, se não estiver errado. E aí a diretoria, no desespero, apostou em Wagner Mancini, né? Um técnico que até aquele momento tinha 5 rebaixamentos em campeonatos de pontos corridos, ou seja, apostaram num cara que cheirava rebaixamento, né? Não sei por que quiseram trazer esse técnico, mas enfim, eles trouxeram. Com o Mancini, o Grêmio até reagiu nas rodadas finais ali e tal, de um time que estava afundado ali, que parecia contagem regressiva para ser rebaixado ali com rodadas de antecedência, né? O Grêmio até reagiu nas rodadas finais, chegou na última rodada precisando vencer o Atlético Mineiro, né? E torcer por tropeços de Bahia e de Juventude, né? E só que não adiantou em nada, né? O Bahia até perdeu o seu jogo, né, pro Fortaleza, mas o Juventude fez a sua parte, né? E o Grêmio também, ele venceu o Atlético, né, o campeão Atlético, né, na Arena, mas não adiantou nada, né? Porque o Juventude venceu o seu jogo, né? O Juventude tinha que ter perdido, né? Mas nem isso aconteceu. E assim o Grêmio era rebaixado para a Série B, né? Era o 3º rebaixamento da história do Grêmio, né? Já que os outros 2 foi em 91 e em 2004, né? O destaque daquele Grêmio era o Diego Souza, né? O veterano Diego Souza, né? Que foi um dos artilheiros do time, né? Outro destaque foi o Douglas Costa, né? Que revelado pelo clube voltou e tal. Só que ele fracassou também, né? Mas a campanha do Grêmio foi pífia, né? O time
o time em alguns momentos não demonstrou, né, que poderia escapar, e a campanha foi o retrato, né? Em todas as 38 rodadas o Grêmio ficou na zona de rebaixamento, né, para vocês terem uma ideia. Agora chegamos no Bahia, né, outro que terminou com 43 pontos como o Grêmio, né, mas o Bahia rebaixado, né, pela segunda vez, né, desde que começou pontos corridos, né? Na verdade é a terceira vez, né? Ele caiu em 2003, depois caiu em 2014, né? Retornou em 2017, ficou até 2021 quando caiu, né? O Bahia já tinha um time experiente ali, interessante ali em 2021, né? Chegou até a ser campeão da Copa do Nordeste e tal. Mas o Bahia fracassou, né? O time lutou para não cair, né? A queda do Bahia foi assim, o time oscilou, né? Chegou a ficar mais no meio da tabela e tal, mas depois a queda começou no segundo turno, né? E a briga do Bahia passou para não ser rebaixado, né? E na última rodada o Bahia precisava fazer sua parte contra o Fortaleza para não ser rebaixado. Mas não adiantou nada, né? O Bahia perdeu do Fortaleza e acabou rebaixado, frustrando a torcida tricolor, né? De destaque do time, né? Foi o Gilberto, né? O Gibagol, né? Que os tricolores chamavam, né? Que foi o artilheiro do time. Outro nome de destaque era o Rodriguinho, né? Aquele mesmo que jogou no Corinthians, campeão em 2017 com o Corinthians. Só que mesmo que tendo jogadores experientes, isso não adiantou em nada, né? O Bahia acabou rebaixado. Agora vamos falar do Sport, né? O penúltimo colocado, né? Que foi o Sport. O Sport viveu um 2021 muito difícil, né? Com crise política, atraso de salários, né? E o Leão da Ilha teve 4 técnicos no ano, né? Para citar uns aí, ó. Começou com o Florentin, né? Gustavo Florentin, que terminou a campanha, inclusive, né? Mas tinham passado antes o Jair Ventura, né? Que tinha começado, né? Humberto Lousa e o Gilmar Dal Poço, né? Mas você vê, né? Não adiantou em nada nenhum dos técnicos. Você vê que técnico não é problema, né? Não é técnico que vai resolver o problema do elenco. O Sport, a briga foi sempre para não cair. A queda do Sport foi, acho que nas rodadas finais ali, na 36ª rodada, se eu não estiver errado. Acho que foi numa derrota, no empate com o Flamengo, se não me engano. Não vou lembrar qual foi o jogo, que o Sport decretou sua queda para a Série B. Mas se não me engano, acho que o Sport tinha tropeçado um jogo, mas só que aí os resultados no dia seguinte é que soube do rebaixamento, né? Se não me engano, acho que o Bahia tinha ganhado o seu jogo, e aí o Bahia estava fora até aquele momento da zona, e aí o Sport não podia mais alcançar o Bahia. E aí o Sport caiu um dia depois, enfim, acho que foi algo assim. E chegamos, enfim, na lanterna Chapecoense, né? Que conseguiu a campanha histórica negativa, né? E superou a campanha do América de Natal, que tinha feito 17 pontos em 2007, né? Porque a Chapecoense fez apenas 15 pontos. 15 pontos. Ou seja, 15 míseros pontos. A Chape só ganhou um jogo apenas, que foi só uma vitória de 2-1 sobre o Bragantino, né, na 20ª rodada. E a Chape não conseguiu nada. Começou muito mal o campeonato e terminou assim mal mesmo, né? Teve pior ataque, pior defesa, pior saldo de gols. Enfim, a Chape tentou mexer no elenco, tudo, mas não adiantou em nada. Passou 3 técnicos, né? Acho que começou com o Jair Ventura, né? Que depois tinha saído do Sport para ir para a Chape, né? Daí apostaram em Pintado e terminou com o Felipe Endres, né? E a Chape foi merecida, né? A queda dela, porque desde o começo se provou que teria a pior campanha, né? Para vocês verem, a Chapecoense tem só uma vitória em 38 jogos. O time teve 25 derrotas em 38 jogos, pensou? A Chapecoense conseguiu superar a campanha do América de Natal em 2007, né? Enfim, e esse foi o contexto, né, de 2021. Espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem aí, né? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou!